ele se ocupa de viajar ministrando em muitos lugares. E nós estávamos, depois do almoço, fomos passear em alguns lugares, e ele viaja com um guarda-costa, um segurança, e é um homem assim muito grande, era uma pessoa muito atenta, toda cheia de protocolos, e a gente via assim, o cuidado, toda a diligência dele com a proteção do irmão Kingsley Fletcher. E quando nós voltamos daqueles lugares turísticos, nós entramos no hotel. Então ele disse à recepcionista do hotel: eu preciso de mais 2 travesseiros, eu não vou receber nenhum telefonema a não ser tal e tal telefone, e outra coisa é que a minha janela não está travando, então é possível que, se acontecer algum incidente, isso acaba se tornando um incidente diplomático, é muito complicado. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiquei olhando para o rosto daquela recepcionista e falei: acidente diplomático? Será que essa senhora realmente ela acredita que ele é uma autoridade e que pode acontecer alguma... Porque está tudo aqui tão simples, né? Ela nem desconfia desse segurança, e é só um segurança. E quase que eu quis também pedir mais 2 travesseiros, ou eu fiquei pensando se ele é o rei, eu sou a rainha, e sei lá o que. E aí, mais tarde, em um momento juntos, ele trouxe uma palavra. Ele disse assim: para eu vir aqui ministrar, ou qualquer lugar no corpo de Cristo, eu não sou o rei, eu sou o Kingsley. Enquanto ele falava isso, eu fiquei me lembrando do tempo que eu estava com ele e com os irmãos que nos conduziam naqueles pontos turísticos, e ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia. Então o Senhor me fez pensar que ninguém conhecia aquele homem, era só mais um turista. Eu sabia quem ele era, eu identificava um único guarda-costa, eu sabia de todo o histórico, e ninguém nem se importava com ele. E aí nós conversamos naquele tempo, depois do culto, exatamente sobre isso. Jesus veio à Terra, e para ter comunhão conosco, ele se fez homem. E é tão comum para a gente. Eu desejo mesmo que você não tenha vindo aqui por minha causa, mas acontece, às vezes vem alguém, porque eu vou lá ver o cantor, eu vou lá ver o pastor, eu vou lá ver aquela pessoa da televisão, eu vou ver. E geralmente, quando é assim, no dia seguinte nem precisa vir, porque já vi, já vi, já conheci. E se eu vier mais outra vez, e mais outra vez, e mais outra vez, fica tão comum que... E é assim conosco, com tudo, com qualquer coisa, com qualquer pessoa, vai ficando normal. E acaba que Jesus ficou normal para a gente. Jesus ficou mais um turista passando lá na rua, ninguém nem olha, ninguém nem sabe. E aí o Espírito Santo foi nos fazendo pensar: como é que esses turistas, ou esses cariocas que estavam naqueles lugares do turismo, poderiam reconhecê-lo como o rei em Gana? Então aquele irmão disse: se ele se manifestar como rei, as pessoas vão questionar, vão duvidar, alguns vão acreditar. Mas se ali, naquele lugar, houverem súditos daquele rei, os súditos ficarão atônitos. Olha quem está aqui. Prestarão honras. Se é um rei, com toda aquela cerimônia mesmo que existe naquelas tribos gigantescas de Gana, iam se dobrar.
Então todas as outras pessoas estranhas a esse reino, falaram, quem é ele? Por que vocês dão tanta importância a ele? Quem é essa pessoa para vocês? E seria a única forma dos estranhos daquele lugar reconhecerem que aquele homem é uma pessoa muito importante. Essa parábola, que tem um pedaço que foi vivido de fato ali com aquele irmão, tem algumas coisas que ele compartilhou, tem algumas coisas que o Senhor me fez lembrar, e me faz lembrar disso por anos, tem a ver com o reino de Deus. Jesus é um mero desconhecido para a maioria das pessoas. E para quem diz assim, não, eu conheço Jesus, não é aquele que tem um crucifixo? Lá no meu trabalho tem um crucifixo, ele morreu na cruz, Jesus, sim, eu acredito. Tem até o Natal, a gente celebra o Natal. E às vezes até mesmo dentro da igreja evangélica, a gente vai encontrar um monte de gente que canta um monte de coisas, que segue o Senhor, mas não o conhece de fato. Ele não é o rei daquela pessoa. Aquela pessoa não é um súdito. Eu vou aos cultos, eu canto as músicas. Eu poderia dizer, pode cantar aquela? Essa música. Eu choro com essa música. A gente até chora com as músicas, a gente pontua a mensagem, pastor, hoje o senhor arrebentou, viu? Puxa vida, pastor, que palavra. E a gente vai embora, tudo continua do mesmo jeito, a gente não é impactado pela presença de um rei. E a gente vai para o trabalho, a gente até fala que é crente, às vezes fala, mas não tem muita diferença. As pessoas não olham para o rei. Elas discutem conosco a religião delas, porque nós ainda não estamos vivendo como quem é verdadeiramente súdito. E uma das coisas espetaculares, sobrenaturais, que Deus pôs em nós como seus filhos, é a capacidade de produzir sons. E não só produzir sons específicos, mas pensar, sentir e falar. E quando a gente fala nervoso, ou porque o nosso ego está muito afetado, ou porque a gente está muito irritado, ou quer muito alguma coisa, olha, a gente fala, pensa num cara que gosta do time de futebol, ele pode ser a pessoa mais calada do culto por anos. Você não o reconhece na sala da televisão quando o time dele faz um gol. Sai a voz. E alguns aqui a gente não reconhece se foi em casa ou se tiver uma câmera escondida lá, como grita, como briga, como xinga, como... A gente usa a voz. Mas na hora de dizer quem ele é, na hora de proclamar diante do mundo espiritual, ou até mesmo em praça pública, diante das pessoas, a gente, orar? Não, pede pastor ora. A gente não ora diante das pessoas, a gente não testemunha diante das pessoas, a gente não canta louvores ao rei diante das pessoas, a gente se constrange de um jeito, e muitos, mesmo no culto, nunca abrem a boca. Portanto, as pessoas à nossa volta nunca saberão que nós somos súditos dele, e nunca saberão que ele é o rei da nossa vida. Talvez sabem que a gente é evangélico, mas não sabem que a gente tem um rei, e esse rei governa a nossa vida. Esse rei não só nos guarda, nos provisiona, ele recebe culto, ele recebe nossa vida, todo conhecimento, todo recurso, a prioridade do tempo, a prioridade dos dízimos, a prioridade de tudo que eu posso, que eu sou, ele recebe. E isso é culto ao Senhor. E Deus nos deu a capacidade de usar a voz para proclamar quem ele é.
E nós entendemos, por uma série de questões litúrgicas, que cantar no culto é seguir as músicas que estão na moda, ou o Ministério do Louvor prepara. Pastor, hoje estava bom, hoje não ficou alto não, né? Graças a Deus. Hoje vocês cantaram as músicas boas. Puxa vida, há muito tempo não cantava aquelas músicas. Gostei, viu? Aquela música, não tá boa aquela música. Aquele irmão não afina, meu Deus do céu. A gente vai pontuando as coisas, mas participa ali daquele momento de 40 ou 50 minutos de música e ouve a mensagem, e também na mensagem a gente costuma dar uns pontos. Não gostei, estou até pensando em sair daqui, eu não gostei, não estou gostando. E é isso, a gente nunca olha para valer como se Deus me deu a capacidade de produzir sons. E quando eu tenho alguma coisa aqui dentro que não pode ficar guardada aqui dentro, e eu testemunho isso com minha voz, eu me torno testemunha, eu estou proclamando que também o Espírito Santo está aqui, porque o texto diz: recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis quem fala. E ao invés de ser a música só um momento de entretenimento do início do culto, ou então da gente ouvir a banda, ou cantar uma música assim que a gente estava dizendo: Ele me ama, eu preciso ser amado, eu estou triste, Ele me consola, a gente sai um pouquinho melhor do culto. Não, eu sei quem eu sou, apesar de qualquer luta durante essa semana, e eu vou levantar a minha voz, porque eu sei quem Ele é, e eu quero declarar a Ele. Eu quero declarar diante dos anjos, eu quero declarar diante dos inimigos, eu quero declarar diante dessa mesa que o Senhor põe na minha presença, diante dos meus inimigos. Eu quero declarar diante dos irmãos, eu quero declarar diante dos anjos, eu quero declarar diante do trono do Senhor. Santo é o teu nome, celebramos a ti, Senhor. Santo é o teu nome, nos rendemos diante de ti. Santo é o teu nome, celebramos a ti, Senhor. Santo é o teu nome, ó Rei das nações. É a sua voz. Você pega o seu celular e ele pode desbloquear porque viu a sua imagem. É uma identificação biométrica. Você põe o seu dedo, ele identifica a sua digital. Tanto assim quanto na voz, nós temos elementos de identificação biométrica que são únicos. Ninguém tem outra digital, ninguém tem outro formato do rosto, ninguém tem uma voz, ninguém tem a íris como a sua. Por isso esses elementos são usados para abrir um cofre. Porque quando você libera a sua voz, seu timbre é único, fica uma digital, um registro no mundo espiritual. Existem coisas acontecendo no mundo espiritual que estão acontecendo por causa da sua voz, não por causa do seu pensamento, ou mesmo da sua presença, mas por causa da sua voz. Por isso o inimigo, quando quer destruir alguma coisa, ele usa a voz. Ele irrita, ele perturba, ou ele engana, e eu e você somos capazes de soltar palavras que não deveriam nunca ter sido ditas, e aí causa tanto problema que anos depois ainda está ali trazendo dificuldades. O inimigo sabe do poder da voz. Por isso o Senhor diz assim: levantai a voz em altos louvores ao Senhor, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu convido você a ficar de pé. E não apenas nessa reunião que eu estou compartilhando algo, mas, Senhor, eu tomo uma decisão todos os dias que eu estiver na Tua presença, reunido no culto com meus irmãos, ou sozinho dirigindo um carro, ou no meio do vale da sombra da morte, eu vou levantar a minha voz, eu vou atrair a Tua presença, eu vou dizer para os inimigos quem é o meu rei, quem é o meu Senhor, o que Ele pode, o que Ele faz. Eu vou usar, e o meu timbre vai abrir algumas portas no mundo espiritual. É o meu timbre, não é o do meu irmão, é o meu timbre. Não é o do cantor que eu gosto de ouvir a voz, não, é o meu timbre. Não é de alguém especial chamado para um ministério, não, é o meu timbre. Por isso eu vou me encher do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cantos espirituais. Eu quero mudar a minha forma de pensar, eu quero mudar o meu jeito de viver. Então eu vou experimentar as boas, agradáveis e perfeitas obras do Senhor. Reunido está o teu povo, em louvor e adoração, levantamos nossas mãos, Tu és digno de louvor. Diga a Ele: reunido está o teu povo, em louvor e adoração,
levantamos nossas mãos. Tu és digno de louvor, santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor, santo é o teu nome. Nos rendemos diante de ti, santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor, santo é o teu nome, ó Rei das nações. Teu Espírito se move, entre nós a comunhão. Em espírito e em verdade, te exaltamos, grande Rei. Teu Espírito se move, entre nós a comunhão. Em espírito e em verdade, te exaltamos, grande Rei. Santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor, santo é o teu nome. Nos rendemos diante de ti, santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor, santo é o teu nome, ó Rei das nações. Santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor, santo é o teu nome. Nos rendemos diante de ti, santo é o teu nome. Celebramos a ti, Senhor, santo é o teu nome, ó Rei das nações, ó Rei das nações, ó Rei das nações. Chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar, a fumaça, o próprio teu poder, a aliança do Espírito, verdadeiro Jesus, Rei dos Reis, Senhor Emanuel, o poderoso, Príncipe da paz, o meu conselheiro, eterno Jeová. Meu amigo, meu amado, eu te toco com ternura, eu te abraço com amor, juntos te adoramos, tu és incomparável. Você já cantou para alguém? Você já cantou para alguém? Já cantou para alguém? Parabéns para você, né? Já cantou para alguém? Eu lembro, eu cantava para minha noiva, né, Daniela. Estamos fazendo 34 anos de casamento. Mas depois, no princípio eu até dava desculpa, porque agora não tem jeito. Se eu sair do quarto, você vai ver, eu vou ter que descer, aí eu cantar da janela. Mas a gente ia, o grupo de amigos, alguns tinham namoradas, alguns tinham noiva, alguns solteiros. A gente ia para a porta da casa, para a janela e fazia uma serenata. Né? Mas é tão raro os momentos que a gente canta para alguém, né? A gente tem uma música que assim: não vou calar meus lábios, vou profetizar. Grande parte dos irmãos canta assim: manifestar a graça, abençoar a quem Deus pode. A gente canta olhos fechados. Alguns ficam acreditando que a gente está realmente olhando para Deus e dizendo para Deus: mas eu não vou calar meus lábios, eu vou te abençoar, Deus.
nenhuma maldição vai te alcançar, Deus. Sou eu que tô... Não, isso não é uma música que você canta para Deus, é uma música que você canta para os irmãos, mas a gente não olha nos olhos. Muito difícil. Eu não gosto desse negócio de igreja. Vai na igreja, diga para o seu irmão. A gente não gosta desse negócio de olhar nos olhos e dizer alguma coisa. Agora, muito mais, a gente não faz isso cantando. Imagina você chegar lá na padaria. Ô padeiro, que dia lindo, dá-me um pão bem quentinho. Quanto custa minha conta, por favor? Não, isso é piada, isso é... Ninguém fala as coisas cantando. Mas a gente acha que canta para Deus. A gente só cantarola músicas. É como foi dito pelo pastor no início, eu preciso do Espírito Santo, que me faz olhar para Ele e cantar para Ele, ainda que eu não seja acostumado, ainda que eu tenha feito 1 ou 2 serenatas há muitos anos atrás, ainda que eu possa brincar de cantar uns por outros, ainda que o pastor fique insistindo, eu olho para o irmão rapidinho assim, não vou calar meus lábios, já não consigo ficar olhando muito. Alguns maridos não olham para as esposas, algumas esposas não olham para os maridos, algumas pessoas não sabem olhar nos olhos e dizer. Tem muitos motivos. Aquela criança que falou assim, o que você vai falar com ele? Calado, me envergonha não. A criança cresce aprendendo, eu não posso falar com ninguém. É vergonhoso falar com as pessoas. E perdemos a pureza de chegar e falar com as pessoas. De ouvir as pessoas, a gente está sempre reativo, está sempre se defendendo. Não. A gente está sempre se achando assim, ofendido quando alguém fala alguma coisa. A gente cheio de complexo, cheio de coisas. A gente não consegue olhar nos olhos e falar e ouvir. Mas a gente finge de falar e ouvir com Deus. E o nosso culto, às vezes, é lindo, maravilhoso, dependendo da pessoa que você convida. Está aqui, né? Tem fila aqui na rua. Meu Deus do céu, a pessoa vai, viaja para não sei quanto lugar, gasta todo o dinheiro, paga uma fortuna no ingresso, mas vai ver o irmão cantar, vai ver a pessoa cantar. Mas não fala com o irmão em casa, não conversa com o Senhor. E aí uma música como essa, eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração. Esse negócio de revelar o coração deve ser alguém que está com problema e vai contar para alguém. Não, é o Senhor. Por que é que ele vinha no jardim do Éden toda a tarde? E tinha comunhão com Adão e Eva. O que você pensa de comunhão? É um monólogo? Não. Fale, deixa eu ouvir você. Me responda, me pergunte. Deus anseia por ter comunhão comigo e com você. Por me ter e ter você falando coisas. E não só falando, mas cantando coisas para Deus. Ao único que é digno de receber ao Senhor Jesus. E ele fica de pé. Os anjos param, os anjos ouvem a sua voz, o seu timbre. É o culto que sobe como incenso suave ao Senhor. E usando a nossa voz, muitas vezes usando nossas palmas, nosso corpo, nossos pensamentos, nossos sentimentos, mas usando a nossa voz. E aí vem uma convicção de identidade. Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória, o seu poder, a aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Rei dos reis, Senhor, Emanuel, o poderoso, príncipe da paz, o meu conselheiro, eterno Jeová. Meu amigo, meu amado, eu te toco com ternura, eu te abraço com amor, te adoramos, tu és incomparável, juntos te adoramos, tu és incomparável.
pode levantar as suas mãos a Ele. Você pode dizer a Ele, talvez com suas palavras, ou quem sabe repetindo essas palavras, não tem problema. Senhor, eu quero aprender a ter relacionamento com o Senhor, usando a minha voz, cantando para Ti. Eu quero aprender um relacionamento com o Senhor que vai além da liturgia física de uma reunião que chamamos culto. Eu quero me derramar na Tua presença. Eu quero usar a minha voz. Eu quero ser convidado para comer na Tua mesa. Eu quero ter experiências profundas, Senhor. Rei dos reis, Senhor, Emanuel, Deus Todo-Poderoso, Príncipe da paz, o meu conselheiro, eterno Jeová, meu amigo, meu amado, eu te toco com ternura, eu te abraço com amor, juntos te adoramos, Tu és incomparável, juntos te adoramos, Tu és incomparável, juntos te adoramos, Tu és incomparável. Dizer isso a Ele mais uma vez. Eu estou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória, o Seu poder, a aliança pelo sangue do Cordeiro Jesus. Reis dos reis, Senhor, Emanuel, o poderoso, Príncipe da paz, o meu conselheiro, eterno Jeová. Meu amigo, meu amado, eu te toco com ternura, eu te abraço com amor, juntos te adoramos, Tu és incomparável. Rei dos reis, Senhor, Emanuel, o poderoso, Príncipe da paz, meu conselheiro, eterno Jeová. Meu amigo, meu amado, eu te toco com ternura, eu te abraço com amor, juntos te adoramos, Tu és incomparável, juntos te adoramos, Tu és incomparável, juntos te adoramos, Tu és incomparável, incomparável. Você pode se sentar, Bruno. Veja essa letra. Veja se você pode ir dizendo isso ao Senhor enquanto você lê essa letra. Como posso agradecer, Pai eterno, tudo que tens feito a mim? Como vou dizer cada dia que eu vivi?
Logo de manhã senti uma força que sustenta o meu ser, tua poderosa mão, fortaleza e refúgio é o Senhor, meu escudo e libertador, me adestra as mãos pra vencer, o inimigo tu pões pra correr, fortaleza e refúgio ao Senhor, meu escudo e libertador, me adestra as mãos pra vencer, o inimigo tu pões pra correr. Como posso agradecer, Pai eterno, tudo que tens feito a mim? O que vou dizer cada dia que eu vivi? Logo de manhã senti uma força que sustenta o meu ser, tua poderosa mão, fortaleza e refúgio ao Senhor, escudo e libertador, me adestra as mãos pra vencer, o inimigo tu pões pra correr, fortaleza e refúgio ao Senhor, meu escudo e libertador, me adestra as mãos pra vencer, o inimigo tu pões pra correr. Declare mais uma vez: fortaleza e refúgio ao Senhor, libertador, o inimigo tu pões pra correr. A palavra do Senhor diz: todas as manhãs as suas misericórdias se renovam, e elas são a causa de eu não ter morrido enquanto durmo. Quando lemos em Jó, o Senhor revela com tanta clareza que há uma guerra espiritual. O maligno trabalha durante a noite para nos exterminar. Mas a palavra do Senhor revela em Jó que um único anjo nos salva da cova. E quando acordamos, nós temos a convicção: eu só estou acordando, não é porque o Senhor me deu um sono gostoso. Sim, me deu um sono gostoso, mas é também porque as misericórdias dele operaram, se renovaram, e elas são a causa de eu não ter sido consumido. Senhor, eu tenho motivos de gratidão, Senhor. Eu vou parar de reclamar das coisas tão pequenas do meu dia a dia. Eu as vejo grandes, é porque eu estou sendo pequeno. Eu estou me fazendo pequeniníssimo perto de coisas tão insignificantes, e elas me afetam, elas me tiram do sério, elas me deixam irado, com raiva, elas me fazem desistir, desanimar. Ó vida, céu, ó dia, cadê o Senhor? Não, as misericórdias se renovaram a cada manhã, e elas são a causa de eu não ter sido consumido, e o Senhor é digno de honra por isso, Senhor. Fortaleza e refúgio é o Senhor, meu escudo e libertador, o inimigo tu pões pra correr, fortaleza e refúgio é o Senhor, meu escudo e libertador, me adestra as mãos pra vencer, o inimigo tu pões pra correr.
Como posso agradecer, Pai amado, tudo que tens feito a mim. O que vou dizer, cada dia que eu vivi, logo de manhã senti uma força que sustenta o meu ser, tua poderosa mão. Convido você a se colocar de pé mais uma vez. Declara ao Senhor com suas palavras, suas melodias, ou com essa melodia, ou com essas letras, mas expresse ao Senhor gratidão, honra, louvor, adoração. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Fale para Ele, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digo a majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Declare mais uma vez, em adoração eu me rendo, Senhor. Tu és como o rio, flui dentro. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digo és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor.
a Ti, Senhor. Cantamos para Ti. Evocamos Tua palavra, Teus ensinos, para dizer o quanto queremos resgatar em nós Tua presença, Tua manifestação, culto genuíno, fogo do Senhor no altar. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Seja engrandecido, seja exaltado, entronizado e manifesta-te nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, irmão. Eu moro em Belo Horizonte. Eu moro em Belo Horizonte e sou casado com a Daniela. Agora, domingo que vem, dia 14 de dezembro, nós completamos 34 anos de casados. E nós temos 4 filhos, temos uma neta, agora está chegando em fevereiro mais um netinho. E há 21 anos a gente pastoreia esta igreja, Comunidade Projeto Adoradores, em Belo Horizonte. Você pode conhecer mais da comunidade, pode também baixar muitos estudos, entrando no site projetoadoradores.org. E muitas músicas, nas plataformas você pode ouvir essas e talvez 20 e poucos outros álbuns que você vai encontrar músicas que vão te levar a declarar ao Senhor, a confessar ao Senhor, a adorar, a agradecer, a bendizer ao Senhor. Há um documentário no canal do YouTube, Sóstenes Mendes, e é um documentário que se chama Uma Breve História da Idolatria e da Adoração. Como que tudo que vivemos do projeto de Deus para nós hoje como igreja, nasceu lá atrás, quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E por meio de Abraão, Deus estabeleceu na terra a primeira e única religião, assim dizem os estudiosos, de um só Deus. Na Babilônia, você vai ver isso no documentário, na terra de Ur dos Caldeus, na origem de todas as coisas ali, eram incontáveis deuses. E Deus chama uma pessoa do meio da idolatria para sair daquela terra, sair da parentela e formar um outro povo que só segue um Deus. E não só um Deus, mas o único Deus. E assim Ele nos escolheu, assim Ele nos abençoa. A palavra do Senhor diz, em Ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Para sermos quem adora, quem anda pelos pontos turísticos dessa terra ou até mesmo pelo inferno, dizendo quem é o rei, o quanto ele é digno de honra, o quanto o adoramos, o quanto não temos nada a ver com os outros reis desta terra. Nós, às vezes, falamos tanto da idolatria católica romana, mas a gente não olha para o nosso umbigo cheio de idolatrias. O carro, o time, o dinheiro, o jeito de pensar, a casa, a carreira, o sonho, as manias, ídolos constroem fortalezas dentro de nós. E o Senhor nos chamou para deixar a idolatria e adorar a um só Deus, um só Senhor, um só Rei. E nesse documentário e também em algumas ministrações que estão lá no canal do YouTube, você vai poder receber e ser ministrado muitas coisas. Eu pude trazer um pouquinho de um só livro. Está lá ao final, você pode adquirir esse livro e eu peço que você adquira e leia esse livro. A gente que publica livros, a gente se impressiona muito com a quantidade de pessoas que não lê. Mais ainda, a quantidade de pessoas que não lê e acredita, não, eu não gosto de leitura, não é para mim, me dá sono. Mas a leitura foi algo estabelecido por Deus.
Tem nada na história da humanidade que não foi Deus que fez. Então Deus fez com que algumas civilizações desenvolvessem a escrita. Os povos da Mesopotâmia escreveram hieroglifos, ou hierógrafos, como alguns dizem. Os egípcios desenvolveram isso. Os fenícios ampliaram mais isso ainda. E assim, no decorrer dos séculos, a escrita foi sendo desenvolvida até chegar no nosso idioma hoje, português. E por aquilo que está escrito, Deus comunica seu evangelho. Então foi para isso que Deus permitiu os povos desenvolverem a escrita. Porque quando Jesus foi vencer a Satanás, a mais elevada instância de guerra espiritual que já houve na terra, Jesus, diante de Satanás, não diante de demônios, diante de Lúcifer, de Satanás, ele o venceu por toda a eternidade, dizendo assim: e todas as vezes que qualquer pessoa, no mais longínquo lugar, pega um texto e lê algo, uma carta, um livro, um pedaço de papel, ele recebe comunicação que não chegaria para ele de outra forma, de modo algum. E tem um universo de coisas da sua profissão, dos seus desafios pessoais, do seu casamento, da criação de filhos, da gestão de finanças e, acima de todas essas, do que Deus tem para nós nas Escrituras, que estão escritas. Então nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero ser uma pessoa que todos os dias está lendo alguma coisa. De preferência, lendo a Bíblia e o que me ajuda a aprender da Bíblia. Mas também da matemática, da química, da geografia. Eu sou só atendente, eu só fico lá na porta. Vou aprender tudo que pode ser aprendido sobre como atender pessoas. Eu vou me tornar cada vez mais excelente, cada vez mais sal, cada vez mais luz, cada vez mais próspero. Eu quero aprender a ler, eu quero ler. Então eu não estou só divulgando o meu livro, eu estou ensinando a você que você precisa se tornar uma pessoa que todos os dias da vida está lendo alguma coisa. Mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. E quando terminar isso, já tem lá uma pilha com mais 1, ou 2, ou 3, ou 15 livros, não importa. E comece a pedir ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a aprender. Alguém lá do outro lado do mundo, com anos de experiência em qualquer das áreas, principalmente nas tuas escrituras, sentou e escreveu, porque o Senhor desenvolveu na humanidade a capacidade da escrita. E agora, o que Deus deu àquela pessoa pode chegar a mim, dentro da minha casa, na hora que eu puder, antes de dormir, no dia de manhã, no feriado, em qualquer momento, eu vou ler e eu vou receber aquilo que está escrito. E nesse livro eu falo sobre a vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Quais são os elementos que estão aí na sua história, na sua vida, na sua personalidade, sua própria capacidade? Quais são os elementos que estão aí, Deus colocou para intimidade com Ele? E que nos leva num lugar de adoração, a ter relacionamento e intimidade com o Senhor e ouvir a voz do Espírito Santo. E ter direcionamento, ter revelações. A gente pensa que a adoração é só assim, uma das músicas no final do culto de período de louvor, que é as músicas mais lentas, né? Adoração. Então, podia cantar 2 músicas de adoração? Vamos cantar 2 músicas de adoração. E não tem nada de errado falar nisso, não. Nós não vamos ficar corrigindo aqui modos de fala, mas nós vamos buscar crescer no entendimento. Adoração não é a música. Adoração não é só uma ideia. Adoração é um fenômeno espiritual do meu relacionamento com o Eterno. O véu foi rasgado de alto a baixo para que todos nós, não só o sumo sacerdote, uma vez por ano, mas todos nós, todo o tempo, pudéssemos entrar no Santo dos Santos
e receber dele. Isso é a adoração. E ele revela, ele mostra, ele dá sabedoria. O Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo tem dons de palavra de conhecimento. Ele te faz entender a matéria da escola, da prova, o assunto profissional, a perturbação que está vindo de alguma forma em algum contexto social, ou mistérios que ele quer que você descubra. Faça isso. Opere isso. Encontre isso. Ande por aqui, ande por ali. O Espírito de Deus, se Ele é o nosso Rei, Ele vai nos guiar em todas as coisas. Então você tem a oportunidade de investir em conhecer isso, em aprender um pouco mais sobre isso. Está lá atrás, no final você tem... Eu queria compartilhar com vocês uma pequena palavra em Hebreus capítulo 6. Carta aos Hebreus. Capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Isso faremos se Deus permitir. Pensa que o autor aos Hebreus está escrevendo uma carta para os crentes hebreus, para a igreja, uma igreja com 99% a menos das impurezas que nós temos hoje. Uma igreja maravilhosa, a igreja do primeiro século, com problemas, com defeitos, não era perfeita, mas era uma igreja admirável, a igreja do primeiro século. E a igreja do Senhor Jesus entre os hebreus, o Senhor vai nos mostrando nessa carta aqui tantas coisas lindas. Agora, o autor diz assim, olha, princípios elementares da doutrina de Cristo. Eles estudavam princípios elementares da doutrina de Cristo. Uma igreja firmada na palavra. Eles estudavam sobre a base do arrependimento de obras mortas, sobre fé em Deus. Eles estudavam sobre batismos, sobre imposição de mãos. Pensa que aqueles crentes em Hebreus, os hebreus, eles aprenderam sobre imposição de mãos. Olha a variedade de assuntos que aqui estão revelados. Ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos era um dos temas das discussões teológicas mais fortes daquela época. Porque muitos não criam na ressurreição dos mortos. E a igreja foi preparada para defender a verdade bíblica de que Jesus Cristo ressuscitou e nós seremos ressuscitados no final da história. E aquela igreja sabia dessas coisas. Juízo eterno, aquela igreja sabia, conhecia sobre juízo eterno. Isso era ensinado àquela igreja. Pensa num povo que tinha prazer de vir para o culto, para a reunião e aprender a palavra. E certamente não eram só pessoas que ouviam, mas pessoas que falavam, que estudavam juntas, que liam sobre isso. Mas o autor vem e diz assim, pondo de parte. É como se disséssemos assim, todo esse conteúdo riquíssimo, um núcleo duro, pesado, de coisas da mais elevada importância, que nós estamos talvez longe disso na nossa cultura pós-moderna de igreja, eventos e coaches, e só eu, minha alma, para mim. Pensa que isso aqui, o autor diz assim, põe isso de parte. Toma isso como só o iniciozinho. Pensa que esse é o ponto de partida que você achou que é elevadíssimo. Esse é o ponto de partida. Põe isso de parte, à parte. E ele diz no versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Esse é um dos versículos polêmicos. Como alguém pode cair a ponto de nunca mais se arrepender? Que tipo de pecado, que tipo de desvio, abandonar o evangelho, a pessoa desviou, a pessoa caiu, que tipo de cair é esse? E aí
O Senhor nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. E no contexto sempre temos a resposta de tudo que a gente pergunta ao Senhor. O Senhor está dizendo, no meio desta igreja, que pessoas foram iluminadas pelo Espírito Santo, para saber de coisas profundas como essas aqui, dos primeiros 3 versículos. Uma igreja top em estudo, assuntos profundos. E se era assim mesmo, eles também eram top na questão de louvor, adoração, serviço, os dons, eles sabiam tudo isso. Aí vem um autor e diz assim, olha, preste atenção, é impossível que aqueles que uma vez experimentaram tudo isso, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Hoje, pensando nesse versículo, se for um culto teológico para discutir assuntos teológicos, uma reunião de ensino e que alguém vai trazer sua opinião, seu parecer sobre isso, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Que tipo de cair é esse que não cabe mais arrependimento? Mas esse não é o propósito nem do Espírito Santo, nem da palavra, nem nosso aqui hoje. Senhor, o que o Senhor tem a dizer para mim hoje com relação a isso? Porque é possível que a minha caída não seja um grande pecado público, não seja amaldiçoar Deus e abominar tudo que já passou, tudo que já viveu. Não, às vezes, a minha caída pode ser eu estar no meio de tudo isso daqui e não estar seguindo o Senhor. Eu sei de tantas coisas, tornei-me participante, mas eu nunca me arrependo. No meu casamento, eu nunca me arrependo. Eu dou 1000 desculpas, eu me justifico, eu até peço, você me desculpa aí, vai desculpando aí qualquer coisa, mas eu nunca me arrependo. Eu estava indo para cá e hoje eu tomei uma decisão. Eu vou para o rumo que a Bíblia está dizendo que eu tenho que ir. Eu ouço mensagens todos os domingos, há não sei quantos anos, mas a segunda-feira é tudo do mesmo jeito, a semana é tudo do mesmo jeito, eu termino o ano tudo do mesmo jeito, vou terminar mais um ano que eu nem sei, meu Deus, como é que foi rápido esse ano, meu Deus do céu, a gente conversa aquelas coisas todas, assim, voou, aquelas coisas que repete todo ano a gente repete isso, há não sei quantos anos, talvez para você há 80 anos, você repete esse negócio todo ano, voou, mas a gente não muda, não se arrepende. É possível que eu seja essa pessoa aqui, que eu não me arrependo nunca. Eu já experimentei de tudo, eu estou conhecendo tudo do reino de Deus, eu domino a palavra, eu sei, eu conheço as coisas, aí sou anos de crente, mas eu não me arrependo. Diante da minha esposa, eu não me arrependo. Cabeça dura, continuo fazendo a mesma coisa. Diante do meu marido, não me arrependo, cabeça dura, só no grito, só na nervosismo, raiva. Então, aqueles que se separaram porque tinham questões que não se arrependeram. Na amizade, na escola, no ambiente de trabalho, eu estou sempre me defendendo, estou sempre me justificando. Eu não sou simples para me arrepender. Jesus vai lá e diz a palavra assim, olha, você construiu, mas construiu sobre a areia. A tempestade virá e vai derrubar a sua casa, porque para ter casa sólida sobre a rocha, você tem que ouvir todas essas coisas aqui dos 3 primeiros versículos, mas tem que praticar. Senhor, eu sou um crente que eu venho aos cultos, eu dou dízimo, eu dou ofertas, eu me empenho, eu sempre que o pastor pede, eu me disponho, mas, Senhor, há muito tempo eu não sei quais são as coisas
que o teu Espírito me levou a mudar nesse ano. Não, está tudo bem, graças a Deus. Foi um ano assim, bom, sabe? Tranquilo. Graças a Deus, não, nada assim, gostei. Até fiquei meio chateado assim com o pastor, porque o pastor falou essas coisas, a igreja, eu achei que tinha que fazer assim, mas tá bom, vou levando, mas tudo bem. Não, nada nisso, não, o que é isso? Não tem nada não, senhor, não tem nada. Eu posso ir no culto de novo e voltar e continuar do mesmo jeito. Eu sento lá no sofá e vou assistir Fantástico e a vida continua e pronto. Eu não me lembro o que o pastor pregou domingo passado, não, mas foi uma bênção. Senhor, será que eu não sou uma pessoa que semana após semana nunca tem nada para se arrepender? Nunca tenho nada para pedir perdão e mudar? Será que a forma com que eu lido com o meu dinheiro, eu não tenho algo para aprender do Senhor? Eu estava indo aqui, eu tenho certeza que esse jeito de lidar com o meu dinheiro está corretíssimo, mas o Senhor vem e fala assim, olha, eu tenho para você aquele outro rumo ali, mas não, é isso aqui, o Senhor tem para aquele outro, eu queria que você investisse numa obra missionária. Não, Senhor, é aqui eu já dou meu, Senhor, de repente eu preciso me arrepender e mudar de rumo, porque arrependimento para nós, na nossa cultura, é assim, eu senti uma dor, eu me arrependi de ter falado, me arrependi de ter feito, meu Deus, me arrependi, meu boca, meu Deus do céu. É só o remorso. Mas arrependimento na Bíblia, embora passe por sentirmos muito, e muitas vezes sentir dor, é algo muito mais simples, muito mais físico, muito mais geográfico. Eu estava indo nessa direção, o Senhor falou que é nessa direção, e eu decido mudar. Lá em casa tem que ser do meu jeito. Quem que tirou essa colher daqui? Eu já falei que não quero que tire a colher daqui. A vida inteira é o sujeito chato da casa. Nunca muda, nunca se arrepende, nunca melhora, nunca muda de caminho, ainda que sejam caminhos bons, mas com o tempo eles ficam obsoletos, eles ficam ultrapassados. De repente o Senhor falou assim, não, agora eu quero uma outra estação. Nessa outra estação você vai tomar tais atitudes. Senhor, eu não quero ser essa pessoa que, embora tenha provado de muitas coisas de Deus, nunca me arrependo. Então essa é a primeira coisa que eu quero colocar no altar do Senhor neste culto, Senhor. Porque é muito bom cantar para o Senhor e cantar de forma genuína, expressar algumas coisas. Mas, Senhor, isso precisa ser no altar. E no altar do Senhor, se tem fogo, eu vou me derreter, a menos que eu fique afastado. Não tem como, meu coração não se derreter diante do Senhor. Então eu quero entregar ao Senhor meu coração. Eu quero que minha esposa, meu marido, meus pastores, meus colegas, meus vizinhos, meus filhos, meus pais, vejam que alguma coisa está acontecendo de diferente na minha vida. Que eu mudei, a ponto de eu entender Romanos 12. Eu mudei a minha forma de pensar. Eu me arrependi daquela direção que até era certa, mas agora eu estou entendendo a nova fase, o novo tempo, o novo modelo. Eu estou entendendo o que o Senhor tem para mim. Eu estou entendendo o que eu não enxergava de jeito nenhum. Eu estou entendendo que o Senhor quer me levar a um nível mais elevado, um pouquinho de amadurecimento. Então eu vou mudar algumas coisas. E eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu vou deixar de ser a pessoa rancorosa, calada, muda, cheia de amargura. Qualquer coisa, nervoso, chateado, briguento. Porque eu não quero ser essa pessoa aqui. É impossível renová-los para arrependimento. Impossível. Eu não tenho que correr atrás de qual que é o cair, que Deus diz assim, agora não tem volta, tá? Você está perdido. Não, eu só preciso entender, existem questões que se eu não me arrependo,
mesmo conhecendo coisas profundas da palavra, tendo vivido coisas, eu nunca vou me arrepender. Não, eu não quero ser essa pessoa. E o texto continua dizendo, versículo 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Senhor, se eu vivi 10 anos, eu já recebi 10 anos de tantas bênçãos. Se eu vivi 50 anos, eu já recebi tantas coisas. Se eu estou vivendo hoje, não importa em que idade, eu só estou vivo porque eu estou recebendo muito do Senhor. Eu sou uma terra que recebe, não só as misericórdias pela manhã, mas tanta bênção. Mas eu nunca frutifico. Eu quero um cargo na igreja, se não me derem um cargo, eu vou para um lugar, porque eu quero um cargo. Não, eu não quero isso, Senhor. Eu quero frutificar. Passou mais um ano, eu não trouxe nenhuma pessoa convertida a Jesus Cristo. Eu sou uma terra que recebeu muito, mas eu não produzo frutos. No meu ambiente de trabalho, as pessoas sabem que eu sou muito exigente, muito isso, não sei o quê, que eu sou não sei o quê, e até alguns não gostam muito de mim, porque eu sou assim, mas eu sou assim, porque eu sou assim, e eu falo mesmo, vai para o inferno, porque se você não tem Jesus, vai para o inferno, fica fumando esse cigarro. Eu falo, eu sou nervoso, eu quero ser, mas eu nunca orei por ninguém no meu ambiente de trabalho. Eu nunca cheguei para o meu colega ou para o meu funcionário e falei assim, o que você está passando? Eu vou orar por você. Eu recebo muito, mas eu não dou fruto. Eu acredito, não acredito não, mas é possível que aqui em Vitória da Conquista, Bahia, aqui na Bahia, não acontece muito algumas coisas que acontecem em Minas Gerais. Claro, Mineiro é completamente diferente. Então aqui vocês talvez estejam livres disso, mas assim, lá em Minas Gerais tem muitas igrejas que de vez em quando, é de vez em quando só, irmão, também, aparece pessoas assim, mas eu não concordo. Vocês estão rindo porque vocês não sabem o que é isso. Não gostei. A outra frase que acaba vindo depois de todo esse processo, eu falo assim, Deus me disse que meu tempo aqui acabou. Está vendo que vocês nem sabem que frase que é essa? Aqui não tem isso aqui. Nós exigimos, nós queremos, nós temos nossas fortalezas, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir. Eu teria feito de outro jeito, eu falei, não precisa ser na igreja, pode ser em qualquer ambiente. Mas nós nunca nos apresentamos para sermos canais de trazer o novo, de trazer o que precisa acontecer, já que não tem. Nós nunca nos dispomos para servir. Nós só queremos ser quem julga. Eu sou uma terra, recebi muito de Deus, mas não estou dando fruto, Senhor. Não tem ninguém que eu ensino a palavra. A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Semearam na minha vida. Eu vou servir. Eu vou presentear. Eu vou ajudar também. Eu vou abrir minha casa. Eu vou compartilhar do que eu tenho. Mais do que isso, eu vou falar de Jesus para as pessoas. Eu vou levar um presente, um bolo, eu vou ajudar meu vizinho a fazer alguma coisa e eu vou falar do amor de Cristo para ele. Eu quero frutificar, porque se o Senhor rega a minha vida como terra e eu floresço, Ele é digno de receber o fruto da minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida, Senhor. Primeiro, eu não quero ser a pessoa que nunca se arrepende. Segundo, eu não quero ser a pessoa que só fiscaliza, que só sabe tudo que tem que ser, mas nunca frutifica. Aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está de maldição.
a gente põe esse texto aqui de uma forma muito pesada. E se você falar para alguém que você está exortando, assim, porque você talvez vai ser isso aqui, é amaldiçoado, coisa nenhuma. Mas uma pessoa que só recebe, nunca dá, nunca frutifica. Deus pôs na terra um sinal, se chama Mar Morto. O Mar Morto é um lago gigantesco que está localizado a 420 metros abaixo do nível do mar. O Rio Jordão desce lá de Jerusalém, lá desde a ponta lá do Monte Hermon. Ele vem, ele passa pelo Mar da Galileia, ele enche o Mar da Galileia todos os dias do ano. Não só de água, mas de peixe, de vida. Ele sustenta vários lugares ali em torno de Israel. A água desce, mas quando chega no Mar Morto, ele não entrega para ninguém, porque está lá na profundidade, 420 metros. Então se tornou uma água morta. Isso que é o amaldiçoado. Está sempre amargurado, está sempre com inveja, tem sempre motivo de reclamação. Tudo não vai bem, tudo. Cuidado, porque isso aí pode dar. Vamos para. Eu não sei, porque isso aí pode não dar mal. E se a gente fizer isso? Eu não sei, olha isso aí, esse é o problema. Tudo é problema. Essa é uma pessoa debaixo de qualquer coisa que pode ser chamada de maldição. Por quê? Recebeu do Senhor muito, mas não frutifica. Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Versículo 9 diz assim: quanto a vós outros, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Fui salvo disso, Senhor. Jesus me salvou de ser assim. E eu vou operar essa salvação e desenvolvê-la todos os dias. Eu quero me esforçar para não ser alguém que não se arrepende. Então minha mulher faz aí a lista de coisas que... Aí eu não falo, fala por favor. Mas você vai brigar? Não, eu não vou brigar. Fale. Mas você vai se justificar? Não, eu não vou, eu só vou anotar quais são as coisas que eu preciso mudar. Fala aí, meu marido, quais são as coisas que eu preciso mudar. Eu vou mudar de rumo, porque eu não serei uma pessoa que recebe tanto de Deus e nunca se arrepende. Senhor, eu não vou ser uma pessoa que recebe tanto de Deus e nunca dá fruto. Só cobra. Eu não vou ser. E isso é salvação. Por isso o autor hebreu começa a dizer assim: estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Se você for ao versículo 19, tem uma expressão, a qual temos por âncora da alma. Eu só quero destacar essa expressão. É uma incógnita. Precisa estudar para entender o que é essa expressão. A qual temos por âncora da alma. Mas eu queria que você pensasse comigo por partes. O que é uma âncora da alma? O que é um navio sem âncora? Está sujeito a toda onda e se perde. Tem almas que são assim. O que é um navio que põe uma âncora? Mesmo que ao redor seja água, ondas e até tempestades, a âncora mantém aquele navio firme. Tem pessoas que não são firmes na alma. Um dia estão tristes, outro dia estão entusiasmadas. Entrou dinheiro, estão numa alegria, faltou dinheiro, Deus não me ouviu, meu Deus, a vida.
alguém chamou para participar, e se sente, eu sou. Alguém não chamou, ninguém me ama nessa igreja. Ninguém me ligou, ninguém me chamou, nunca me chama. Cada dia, o Senhor está falando de algo que se torna âncora das emoções, da vontade, das decisões, emoções, vontades e decisões firmes. Olha, eu ouvi dizer que você não gostam de você lá, viu? Eles não gostam de você falou assim, você deve ter enganado, porque o Espírito de Deus habita em mim, eu sou amado pelo Senhor, sempre que eu estou lá, eu posso servir, eu posso ser útil, não, ainda que tenha alguém lá que não gostou de mim, eu estou em paz, meu irmão. Alma ancorada. O que isso tem a ver com todo esse outro contexto? Porque está no contexto do texto. A palavra do Senhor diz assim, versículo 13, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Não é que eu tenho que frutificar. Não é que eu tenho que mudar de rumo. É que eu fui abençoado para isso. Há uma bênção sobre a minha vida. Há uma promessa e um ato eterno de Cristo na cruz do Calvário, que selou a bênção do prosperar e multiplicar dada no Éden, e a bênção de prosperar dada por meio de Abraão, a mim e a minha família. Então eu me torno inabalável, âncora da minha alma. Aí eu vou para diante do Senhor, eu sei o que eu vou dizer. Eu sei, eu chego na reunião, eu chego na festa, eu não tenho dificuldade de levantar a mão, eu queria falar. Mas a maioria de nós não tem essa facilidade. Primeiro porque na infância, quieto menino, para, que vai falar coisa nenhuma, não me envergonhe, calado, não te trago mais aqui. E a criança aprende que não pode se expressar. E a gente vai crescendo e se torna adulto que tem medo de se expressar. Então nunca frutifica com palavras. Deus vai fazer. Eu vou orar por você. Mas olha o que Deus fez na minha vida. E toda frutificação começa com sementes. E não há outra semente nesse universo, em toda a eternidade, maior do que a palavra. A irmã se aprontou, gastou um dinheiro absurdo no salão de beleza, e fez um corte especial, fez toda a maquiagem, fez tudo, e quando chegou em casa, o marido olhou e falou assim, que palavra ele usou? Não, e não é uma palavra. E é o quê? Uma letra. Ele não usou uma palavra, ele só usou uma letra. Agora, o que é que aconteceu no coração, na mente, na alma, no futuro dessa mulher? Acabou. É possível ainda que eu... Para quê? E às vezes tudo isso está dentro, assim, quanto gastou? Mas você pode também usar uma outra expressãozinha. Uau! Quanta semente maldita na letra I. Quanta semente bendita numa expressão. Para Deus intervir na terra com salvação, quem foi que Ele enviou? O Verbo, a palavra. E tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Senhor, eu quero
me colocar no teu altar nesta noite, para ser alguém que se arrepende. Nas mínimas coisas da minha vida, eu não quero ser para-choque de aço, que está sempre resistindo. Eu quero ser alguém descansado, porque o Senhor me abençoou. Eu tenho uma âncora na minha alma. Quando alguém vem, até mesmo quando vem e me afronta, eu não sou um para-choque duro para resistir. Eu sou alguém da alma ancorada. E eu vou ouvir, eu vou entender, eu vou mudar, eu vou testemunhar, eu vou reagir, eu vou me arrepender. E Senhor, eu também decido, eu quero ser uma pessoa que vai frutificar para o Senhor. Quero fazer muitas coisas na igreja. Vê aí, pastor, uma área, um departamento, vê uma atividade, põe uma agenda, uma escala. Sim, a gente pode fazer muitas coisas, mas lembra que Deus deixou uma instrução sobre Marta e Maria. Não seja alguém que só quer fazer coisas. Eu quero frutificar. E no reino de Deus, frutificar, eu quero ver na minha casa, os meus filhos, os meus familiares, bênção fluindo. Eu sou quem vai orar com palavra de bênção, palavra de sabedoria. Eu não quero ser aquele que levanta para uma reunião e ser quem azeda tudo. Eu quero ser alguém que levanta e tem uma palavra de sabedoria. Eu quero ser alguém que ora, que impõe as mãos, que unge, que abençoa, que sempre tem um versículo que só abençoa, que abraça, que beija. Eu quero ser alguém que sempre frutifica, que testemunha de Jesus, que fala de Jesus, que leva alguém no trabalho, na vizinhança, a uma conversão em Cristo Jesus. Eu quero ser alguém que leva as pessoas a crescerem no reino. Eu quero ser alguém, porque eu não quero ser alguém que, tendo recebido tanto, não se arrepende, não frutifica e desconhece a bênção que foi dada por meio de Abraão. Tem a alma toda vulnerável. Eu não quero ser. Eu quero ser alguém firme. Fecha os teus olhos. Eu quero isso para a minha vida e eu quero, Senhor, ir para a Tua presença como alguém que já recebeu muito do Senhor. Alguém que recebe muito de Ti. Eu quero servir ao Senhor, eu quero viver minha vida em família, no meu casamento, meu trabalho, minha vizinhança, como alguém que recebeu muito do Senhor. E como autor aos Hebreus, eu vou colocar de lado isso que é muito importante, para pensar numa única coisa hoje. Eu não serei alguém que todos os dias não se arrepende. Eu não serei alguém que todos os dias, ao invés de frutificar, só reclama, murmura, julga, cobra. Mas precisa, alguém tem que falar. Não, eu quero ser quem frutifica. Talvez aquela pessoa que sabe que não fez e devia ter feito, vai receber uma porção de amor por mim. Eu quero ser alguém que frutifica. Eu quero ser alguém que tem a alma ancorada, firme, estável. E a promessa, a bênção do Senhor é a âncora da minha alma. Porque eu não vou mudar, Senhor. O mundo ao meu redor eu não consigo mudar. Mas eu consigo mudar dentro de mim. Seus olhos fechados, ore ao Senhor, fale com Ele. Converse com Ele, diga para Ele, ouça a voz dEle. Flui em mim teu puro e santo amor,
com aroma suave em teu louvor, porque nada me separa, porque nada me separa, porque nada me separa de ti. Flui em mim teu puro e santo amor, como aroma suave em teu louvor, porque nada me separa, porque nada me separa, porque nada me separa de ti. Vejam só, miserável homem sou, quem me livrará da morte? Quem me livrará de mim? Só Jesus, meu Jesus. Vejam só, miserável homem sou, quem me livrará da morte? Quem me livrará de mim? Só Jesus, se colocar de pé. Diga a Ele, faça essa oração cantando. Flui em mim teu puro e santo amor. Peça a Ele, como aroma suave em teu louvor, porque nada me separa, porque nada me separa, porque nada separa de ti, porque nada me separa, porque nada me separa, porque nada me separa de ti. Você pode, ore com quem está ao seu lado. Peça ao Senhor, Senhor, diante do Senhor meu coração, mas eu quero orar pelo meu irmão e aquilo que ele está colocando diante do Senhor, que venha do céu a resposta. Ore por ele. Abençoe quem está aí ao seu lado. Senhor, nós oramos uns pelos outros e pedimos, rega esta palavra com teu Espírito Santo. Que eu e meu irmão, Senhor, sejamos pessoas que se arrependem todos os dias. Não é de coisas erradas, Senhor, não é de não ter dado certo, né? É de não andar no caminho do Senhor, é não ouvir o teu Espírito Santo para tudo, de não mudar aquilo que eu já poderia ter mudado na minha vida. Eu sou o mesmo, eu até me chamam de cabeça dura, eu fico muito irritado. Mas eu sou mesmo, Senhor, e eu quero ser uma pessoa aberta, maleável, coração de discípulo, como Jesus, manso e humilde de coração. Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, Jesus. Antes de você se assentar, abrace alguns irmãos. Abraça só por abraçar. Abrace abençoando, ministrando mais uma vez. Que o Senhor regue essa palavra todos os dias desta semana na sua vida.